Oi galera, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aqui para dar início à nossa aula número 7 e hoje falaremos sobre o artesanato indígena. A arte indígena está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de índios no Brasil. Cada uma delas é detentora de comportamentos diferentes por conta do desenvolvimento de costumes próprios. Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, a arte indígena. Vale lembrar que a utilização de partes de animais no artesanato é exclusiva dos povos das florestas, mas sua comercialização é proibida. Além disso, é preocupante constatar que tal arte, tão importante e de valor inestimável, vem sendo destruída vertiginosamente, assim como a própria população indígena. A cerâmica é um exemplo de arte que não está presente em todas as tribos indígenas, sendo ausente, por exemplo, entre os Chavantes. É possível notar os costumes diversos dos povos indígenas através da observação desse tipo de arte. Importante referir também que os índios não utilizam a roda do oleiro e ainda assim conseguem desenvolver impressionantes peças. A cerâmica é produzida principalmente pelas mulheres, que criam recipientes bem como esculturas. Para torná-las mais bonitas, costumam usar a pintura com padrões gráficos próprios. A cerâmica do povo Marajoara, cujo nome advém do local onde ela teve origem, a ilha de Marajó, é conhecida no exterior e foi a primeira arte de cerâmica brasileira. As máscaras indígenas apresentam um simbolismo sobrenatural. Elas são feitas de cascas de árvores ou outros materiais, como palha e cabaças, e podem ser enfeitadas com plumagem. Normalmente são utilizadas em ritos cerimoniais. Um exemplo é a tribo dos Carajá, que serve das máscaras durante a dança do Aruanã, com o objetivo de representar heróis que conservam a ordem mundial. Diz a lenda que as máscaras indígenas, de um modo geral, representam as entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas mesmas entidades. Há máscaras grandes feitas com palhas compridas que chegam a cobrir o corpo todo. A máscara de cerâmica é exclusiva dos índios da etnia Mati. A pintura corporal é usada em certos rituais de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. As tintas usadas nessa arte são naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O jenipapo é o fruto mais utilizado para fazer tinta. Os índios o utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucum, por sua vez, dá o tom vermelho. Já o branco é conseguido através da tabatinga. A prática da pintura em si já é um processo tradicional, no qual uma pessoa aplica a tinta no corpo da outra, utilizando-se de uma vareta feita de palha para desenhar as linhas e pintar os preenchimentos com base nos padrões gráficos da cultura indígena em questão. Os cestos são utilizados para uso doméstico e também na manutenção e transporte de alimentos. É mais confeccionado pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de trançados em diferentes formatos. Os tipos mais comuns de utensílios são cestos coadores, para coar líquidos, cestos tamizes, para peneirar farinha, cestos recipientes, para guardar diferentes materiais, e cestos cargueiros, para transportar cargas. As plumas são utilizadas nos rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, os quais são feitos de penas e de caudas de aves. Tal como a pintura corporal, a arte plumária serve também para indicar os grupos sociais. Na maior parte, são os homens que desenvolvem a arte plumária. Essa arte passa por um ritual. Primeiro, a caça, passando pelo tingimento, a chamada tapiragem,
pelo corte nas formas desejadas e, por fim, a amarração. Há tribos que destinam as pinturas ao uso cotidiano, deixando as plumas para as comemorações e rituais indígenas, inclusive funerais. As bonecas Carajá foram declaradas Patrimônio Cultural do Brasil em 2012 e são uma referência cultural significativa para o povo Carajá e representam muitas vezes a única ou a mais importante fonte de renda das famílias. O artesanato feito de cerâmica é produzido pelas mulheres da comunidade da ilha do Bananal e tem um valor cosmológico, sendo fundamental para transmitir a cultura do povo para as crianças. É através da brincadeira com as bonecas que as meninas aprendem a ser Carajá. Entram em contato com os valores, as histórias e os mitos da sua aldeia e do seu povo. A confecção das Carajá é uma atividade exclusiva das mulheres e envolve técnicas e modos de fazer considerados tradicionais e transmitidos de geração em geração. A pintura e a decoração das cerâmicas estão associadas, respectivamente, à pintura corporal desse povo. Outros adereços artesanais são utilizados por alguns povos indígenas em diferentes celebrações e cerimônias. Um exemplo é o praiá, feito pelo povo indígena Pancararu, que vive em aldeias nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco. De acordo com a cosmogonia Pancararu, os encantados são entidades que realizam um intermédio entre os indígenas e outros espíritos que não vivem no plano terrestre. Os encantados escolhem diferentes pessoas do povo Pancararu para serem seus representantes. Uma vez escolhidos pelos encantados, os indígenas devem confeccionar ou encomendar o praiá, que são as vestimentas dos encantados, para artesãos da aldeia. O praiá é composto de uma máscara e uma roupa feitas da palha do uricuri e utilizado pelos indígenas nos rituais de toré. Lembrando que o uricuri é uma palmeira típica da costa leste do território brasileiro. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula de arte e espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima oportunidade. Tchau, gente!